Ex-marido exibe noiva modelo no baile, mas a ex-esposa aparece grávida ao lado de um bilionário e deixa todos em choque. O reflexo no vidro da janela, manchado pelas gotas insistentes de uma garoa paulistana, mostrava uma mulher que Isadora Martins mal reconhecia. Era um espectro, uma versão desbotada da mulher que um dia fora. Aquela outra mulher, a senhora. Marcelo Tavares habitava um universo paralelo, um mundo de vernissagens badalados, jantares em restaurantes com estrelas Michelin e fins de semana em Angra dos Reis. Aquele título, que um dia soou como uma promessa de segurança eterna, revelou-se no fim uma gaiola de ouro cujas barras ela só percebeu quando já era tarde demais. Agora ela era apenas Isadora. Isadora sentia um cansaço que parecia ter se infiltrado em sua medula óssea, uma exaustão que transcendia os enjoos e as mudanças de seu corpo. Era um cansaço anímico, um peso depositado ali pelo homem que, ironicamente, também era o pai da vida que ela agora carregava em segredo. O divórcio havia sido uma obra de arte da frieza corporativa. Marcelo, com a mesma precisão com que analisava a planta de um novo empreendimento de luxo, dissecou e demoliu os 7 anos de casamento. Ele usou termos da moda como desacoplamento amigável e transição consciente, como se o relacionamento deles fosse um ativo do qual ele estava se desfazendo para otimizar seu portfólio pessoal. Mas não houve nada de amigável na maneira como ele a esvaziou, como a fez duvidar de cada qualidade sua, transformando sua sensibilidade em drama, sua lealdade em dependência e sua natureza introspectiva em falta de ambição. Ele precisava de uma parceira que fosse um outdoor ambulante de seu sucesso, uma mulher troféu que refletisse sua própria grandiosidade. E ele a encontrou em Bianca Nogueira, uma modelo cuja beleza estonteante e presença agressiva nas redes sociais eram o complemento perfeito para a persona de predador alfa que Marcelo cultivava. A humilhação, como é comum na era digital, chegou via feed do Instagram. Uma foto profissionalmente iluminada, a mão de Bianca com unhas vermelhas e afiadas, exibindo um anel de diamante cujo brilho parecia gritar vitória. A legenda: "O começo do para sempre com meu rei, eu disse sim", foi a pá de cal. A dor que Isadora sentiu não era a dor residual do amor. Esse sentimento havia se erodido lentamente, corroído pela indiferença e pela ambição desmedida dele. A dor era da crueldade, da falta de decência. Ele não teve a coragem de olhá-la nos olhos, de encerrar a história deles com um mínimo de respeito. Ele simplesmente a deletou como um arquivo corrompido e instalou uma nova versão, mais moderna e vistosa. A sessão de comentários era um desfile de hipocrisia, um coro de parabéns entusiasmados, vindo das mesmas pessoas que até ontem a chamavam de querida. Elogiavam o casal poderoso, o encontro de titãs, e cada palavra era como um pequeno caco de vidro em seu coração já estilhaçado. Sua mão, num gesto que se tornara instintivo, pousou sobre o ventre, onde uma curva sutil começava a se formar. Ali estava seu segredo, sua âncora, a única verdade inabalável em meio ao caos. A descoberta da gravidez veio poucas semanas após a saída de Marcelo, uma ironia tão cruel que a fez gargalhar em meio a um choro convulsivo. Ele, que sempre via filhos como um empecilho, um obstáculo para sua escalada ao topo, agora estava ligado a ela pelo laço mais permanente que existe e nem sequer suspeitava. Seu novo lar era um apartamento de 2 quartos em Perdizes, um refúgio de paredes claras e janelas amplas que davam para as copas das árvores. Era o oposto da cobertura fria e impessoal na Vila Nova Conceição, um espaço que sempre pareceu mais um showroom de design do que um lar. Aqui, o cheiro era de tinta a óleo,
de livros antigos e do chá de gengibre que ela tomava para aplacar as náuseas. As paredes eram suas, preenchidas com suas telas inacabadas e os esboços que voltara a fazer. O acordo de divórcio, que os advogados de Marcelo chamaram de extremamente justo, era, na verdade, uma quantia calculada para mantê-la em silêncio, para que ela desaparecesse discretamente, sem causar problemas. Era o suficiente para uma vida digna, mas não para manter qualquer vestígio do padrão de vida ao qual ele a acostumara. Ele não queria que ela sofresse, apenas que se tornasse invisível. Naquela noite, a cidade se preparava para o Baile da Esperança, o ápice do calendário social paulistano, um evento beneficente que era, na prática, uma arena para exibição de poder e networking disfarçado de caridade. Marcelo estaria lá, é claro. Seria o palco perfeito para apresentar oficialmente Bianca como sua futura esposa, o troféu reluzente de sua mais recente vitória. A simples imagem mental da cena provocou uma onda de amargor em sua garganta. Um e-mail piscou na tela de seu notebook. Um lembrete automático dos organizadores do baile. Seu nome, Isadora Martins, ainda constava na lista de convidados. Um fóssil de sua vida anterior. O primeiro impulso foi arrastá-lo para a lixeira, mas então uma ideia audaciosa, quase perigosa, começou a germinar. Por que ela deveria se esconder? Por que ela deveria ser a única a carregar o peso da vergonha e do abandono, enquanto ele celebrava sua felicidade construída sobre os escombros da vida dela? A dinâmica de poder sempre fora o elefante na sala durante o casamento. Ele era o sol, e ela, a lua, destinada a apenas refletir o brilho dele. Ele controlava as finanças, o círculo social, a narrativa da vida deles. Ele a convencera de que sua força residia em sua quietude, mas que essa quietude era uma fraqueza no mundo real. Contudo, os meses de solidão forçada haviam lhe ensinado uma lição diferente. Ela não era fraca, ela havia sobrevivido, havia se reconectado com amigos da faculdade, pessoas que a viam como Isadora, a artista talentosa, e não como um apêndice de Marcelo Tavares. E, acima de tudo, havia o bebê. Aquela pequena vida secreta havia despertado nela uma ferocidade que ela não sabia possuir. Não era mais apenas sobre ela. Era sobre lutar por eles. Ela olhou novamente para seu reflexo, mas desta vez algo havia mudado. A exaustão ainda estava lá, mas sob ela uma faísca de desafio ardia. Ele queria que ela desaparecesse? Tudo bem, mas não antes que ele a visse. Não a esposa dócil que ele descartou, mas a mulher que ela estava se tornando. Uma mulher inteira, uma mãe. A decisão, uma vez tomada, agiu como um catalisador, transformando a apatia que a dominava em uma energia vibrante e focada. O apartamento, que antes era um refúgio para sua dor, tornou-se seu quartel-general. A ideia de ir ao baile não era mais um pensamento fugaz e perigoso. Era um plano de batalha, uma declaração de existência. Ela não iria para chorar em um canto ou para implorar por atenção. Iria para ocupar seu espaço, para respirar o mesmo ar que ele e lembrá-lo, sem dizer uma única palavra, de que sua história não terminava onde a dele recomeçava. O guarda-roupa, um vestígio de sua vida passada, era um campo minado de memórias. Havia os vestidos discretos, em tons pastel que Marcelo aprovava, as roupas que a faziam sentir-se elegante, mas contida, como um belo objeto de decoração. Ela passou por eles com um novo desdém, como se pertencessem a outra pessoa. E no fundo do armário, envolto em uma capa de tecido, como uma relíquia esquecida, estava ele. O vestido. Um azul profundo, quase noturno, de uma seda pesada que caía como água sobre o corpo. Ela o comprara em uma pequena boutique em Le Marais, em Paris, durante uma viagem de aniversário. Fora um ato de rebeldia silenciosa, uma compra feita por puro instinto,
por amor à cor, ao tecido, à forma como ele a fez se sentir viva. Marcelo detestara instantaneamente. Muito chamativo, ele decretara com um aceno desdenhoso: esse azul grita por atenção, Isadora. Não é elegante. Na época, as palavras dele a murcharam e o vestido foi relegado ao exílio no armário, um símbolo de um impulso que ela deveria suprimir. Agora, ao deslizar a seda pelos dedos, um sorriso lento e genuíno curvou seus lábios. Grita por atenção. Perfeito. Era exatamente o que ela queria. Os dias que antecederam o baile foram uma imersão em si mesma. A decisão de confrontar seu passado, mesmo que simbolicamente, a impulsionou a resgatar as partes de si que haviam sido soterradas. Ela ligou para Laura, sua melhor amiga da Faculdade de Belas Artes, uma mulher de risada fácil e honestidade brutal que Marcelo sempre considerara uma má influência. O reencontro foi em um café barulhento na Vila Madalena e a sensação foi a de voltar para casa. Laura não a tratou com pena, mas com uma indignação contagiante. Aquele canalha finalmente mostrou a que veio, disse ela, mexendo seu café com força. Mas quer saber? Foi a melhor coisa que poderia ter te acontecido. Você estava se apagando, Isa. Estava se tornando um eco da voz dele. Elas conversaram por horas e Isadora sentiu o peso de anos de solidão se dissipar. Ela falou sobre a gravidez e os olhos de Laura se encheram de lágrimas de alegria e fúria protetora. Essa criança, disse Laura com a voz embargada, já é a pessoa mais sortuda do mundo por ter você como mãe, e nós vamos proteger vocês dois. A paixão pela pintura, que estivera adormecida, despertou com uma urgência avassaladora. As telas em branco em seu ateliê improvisado não eram mais uma acusação de seu abandono, mas um convite. Ela começou a pintar não com a técnica contida que aprendera, mas com uma liberdade visceral. As cores eram fortes, as pinceladas eram grossas e cheias de emoção. Eram paisagens de sua alma, céus tempestuosos, árvores retorcidas pela ventania, mas também, aqui e ali, um raio de sol teimoso rompendo as nuvens. Cada pincelada era um ato de recuperação, um pedaço de si mesma que ela trazia de volta à vida. A gravidez, que no início fora uma fonte de pânico e incerteza, tornara-se sua bússola. O pequeno ser que crescia dentro dela era um lembrete constante de sua própria força, de sua capacidade de criar, de nutrir, de amar incondicionalmente. O instinto protetor era uma força da natureza, uma onda poderosa que varria para longe as inseguranças que Marcelo havia plantado com tanto cuidado. Ela não estava mais lutando apenas por si mesma, estava lutando pelo futuro de seu filho, um futuro onde ele conheceria sua mãe como uma mulher inteira, corajosa e dona de seu próprio destino. Ela não queria que seu filho crescesse à sombra de um pai ausente ou de uma mãe quebrada. Ela construiria um mundo para eles, um mundo cheio de arte, de verdade e de amor. A preparação para o baile foi um ritual. Ela não foi a um salão de beleza caro, como faria antigamente. Fez as próprias unhas, arrumou o próprio cabelo, deixando-o solto em ondas suaves que caíam sobre os ombros. A maquiagem era mínima, apenas o suficiente para realçar o brilho em seus olhos, que pareciam ter recuperado uma intensidade há muito perdida. Ao vestir o vestido azul, ela se sentiu se transformar. A seda fria contra sua pele era como uma armadura. O tecido se moldava às novas curvas de seu corpo, não escondendo a gravidez, mas abraçando-a, tornando-a parte daquela nova e poderosa silhueta. Olhando-se no espelho, ela não viu a vítima, a ex-esposa abandonada. Viu uma rainha se preparando para retomar seu reino, mesmo que esse reino fosse apenas sua própria dignidade. Ela estava pronta,
Mas uma dúvida persistia, uma ponta de vulnerabilidade. Enfrentar aquele ninho de cobra sozinha ainda era uma perspectiva assustadora. Foi então que seu telefone vibrou. Uma mensagem. Era um número que ela não via há alguns meses, mas que reconheceu imediatamente. O nome na tela fez seu coração dar um salto. Eduardo Alencar. A mensagem na tela do celular era um farol inesperado na noite que se avizinhava. Eduardo Alencar. O nome por si só evocava um mundo distante, um universo de discrição e poder silencioso que contrastava violentamente com o brilho ostensivo do mundo de Marcelo. Isadora sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo, uma mistura de surpresa e um conforto inexplicável. A amizade deles era recente, um broto delicado que nascera em um terreno improvável, mas que já possuía raízes surpreendentemente firmes. Ela o conhecera cerca de 6 meses antes, num período cinzento, logo após o divórcio, quando a dor ainda era uma ferida aberta e a solidão sua companheira mais constante. Laura, sua amiga, praticamente a arrastara para a inauguração de uma galeria de arte contemporânea nos Jardins, insistindo que ela precisava respirar arte e ver gente que não fosse o porteiro. Isadora fora a contragosto, sentindo-se deslocada e invisível em meio à multidão de colecionadores, artistas e socialites que circulavam com taças de espumante na mão. Ela se refugiara em uma sala menor, longe do epicentro do burburinho, onde estavam expostos os trabalhos de um jovem pintor emergente. As telas eram abstratas, caóticas, mas com uma harmonia de cores que a hipnotizou. Ela estava completamente absorta, analisando uma pincelada particularmente audaciosa, quando uma voz masculina, baixa e calma, soou ao seu lado. Ele tem uma coragem notável, não acha? A forma como ele usa o amarelo para criar uma sensação de desequilíbrio, quase de vertigem, é brilhante. Isadora se virou, sobressaltada. O homem ao seu lado não se parecia com ninguém do círculo de Marcelo. Ele vestia um terno de linho escuro, sem gravata, com uma elegância despretensiosa. Era mais velho, talvez na casa dos 40, com um rosto que não era classicamente bonito, mas profundamente interessante. Havia vincos ao redor de seus olhos, olhos de um cinza azulado que pareciam observar tudo com uma inteligência quieta e uma pitada de melancolia. Ele não a olhou com a avaliação predatória a que estava acostumada, mas com uma curiosidade genuína, como se estivesse interessado em sua opinião. Sim, ela respondeu, sua voz um pouco rouca pela falta de uso. É como se ele não tivesse medo de que a tela ficasse feia. Ele está buscando a verdade da emoção, não a beleza da forma. O homem sorriu, um sorriso sutil que iluminou seu rosto. Exatamente, a busca pela verdade. É isso que separa a arte da mera decoração. Eles ficaram ali por quase 1 hora, conversando não apenas sobre as obras expostas, mas sobre arte em geral. Sobre a luz nas pinturas de Vermeer, a solidão nos quadros de Hopper, a energia crua de Basquiat. Isadora se sentiu reviver. Havia anos que não tinha uma conversa assim, uma troca de ideias que não envolvesse o mercado imobiliário, o valor do metro quadrado ou a última fofoca social. Aquele homem havia. Ele não perguntou quem ela era, com quem era casada ou o que fazia para viver. Ele simplesmente conversou com a mulher que amava a arte. Ao final da conversa, ele estendeu a mão. A propósito, sou Eduardo. Isadora, ela respondeu, apertando sua mão e sentindo um calor firme e reconfortante. Só mais tarde, ao comentar com Laura sobre o homem fascinante que conhecera, foi que ela descobriu de quem se tratava. Eduardo Alencar? Isa, você estava conversando com o Eduardo Alencar? Herdeiro da Alencar Aviação, um dos homens mais ricos e reclusos do país? A revelação a deixou atônita, mas também a fez admirar ainda mais a simplicidade com que ele se apresentara.
Eles trocaram contatos naquela noite e o que se seguiu foi uma amizade que floresceu lentamente através de mensagens esporádicas e encontros discretos. Ele a convidou para visitar seu acervo particular, uma coleção de arte de tirar o fôlego que ficava em uma ala de sua residência no Morumbi, um santuário de bom gosto e silêncio. Foi lá que ele viu os esboços que ela carregava em seu caderno. Com uma hesitação que não sentia há anos, ela mostrou a ele alguns de seus trabalhos. Eduardo os analisou com a mesma atenção séria e concentrada que dedicava a um Portinari. Isadora, isso é extraordinário, ele disse, sua voz carregada de uma sinceridade que a desarmou. Você tem uma voz própria. Há uma força melancólica aqui, uma resiliência. Por que você não está pintando? A pergunta, feita sem qualquer traço de julgamento, foi o empurrão que ela precisava. Ele a incentivou, comprou materiais de arte da melhor qualidade e os enviou para seu apartamento com um bilhete simples. O mundo precisa ver suas cores. Ele se tornou seu confidente silencioso, a pessoa a quem ela podia confessar seus medos sobre a gravidez, suas inseguranças como artista. Eduardo ouvia com uma paciência infinita, oferecendo não soluções, mas uma presença sólida e um apoio inabalável. Ele nunca a tocou de forma imprópria, nunca ultrapassou a linha da amizade, mas a forma como seus olhos repousavam sobre ela continha um carinho e uma admiração que a aqueciam por dentro. Agora, a mensagem dele na tela do celular parecia uma resposta a uma prece que ela nem sabia que havia feito. Soube que o baile da esperança é amanhã. Um mal necessário, imagino. Você vai? O coração de Isadora bateu mais forte. Ela digitou a resposta, seus dedos tremendo ligeiramente. Estava pensando em ir. Um ato de autoafirmação, talvez. A resposta dele foi quase imediata. Ninguém deveria ter que lutar uma batalha de autoafirmação sozinho. Gostaria de uma companhia? Podemos encarar os leões juntos. A oferta era tudo. Não era um convite para um encontro romântico, não era um gesto de pena, era uma proposta de aliança, um pacto. Ele estava oferecendo seu poder, sua presença como um escudo. A imagem de chegar ao baile, não como a ex-esposa solitária de Marcelo, mas ao lado de Eduardo Alencar, um homem cuja influência e prestígio faziam Marcelo parecer um mero aprendiz, era vertiginosa. Era mais do que ela poderia ter sonhado. Eu adoraria, ela digitou, sentindo uma onda de alívio e coragem varrê-la. Será uma honra ter você como meu aliado. A resposta final dele selou o pacto. A honra será minha, Isadora. Esteja pronta às 8. A noite promete ser interessante. Naquela noite, Isadora dormiu profundamente pela primeira vez em meses. O medo não havia desaparecido completamente. Mas agora estava acompanhado de uma nova e eletrizante sensação. A expectativa. Ela não estava mais indo para uma execução pública. Estava indo para uma estreia, e ela não estaria sozinha no palco. Teria ao seu lado o aliado mais improvável e poderoso que poderia imaginar. A noite do baile não seria sobre vingança, seria sobre reequilíbrio. A balança do poder, que por tanto tempo pendera esmagadoramente contra ela, estava prestes a ser virada de forma espetacular. O tabuleiro estava montado, as peças estavam em posição, e o jogo estava prestes a começar. O salão nobre do Copacabana Palace era uma entidade viva, pulsando com o brilho de 1000 cristais e o murmúrio coletivo da elite paulistana e carioca transportada para a ocasião. O ar era denso, uma mistura inebriante de perfumes importados, do borbulhar do champanhe e da ambição mal disfarçada. Era um ecossistema fechado, onde reputações eram forjadas no calor de um elogio bem colocado, e fortunas podiam ser seladas com um simples aperto de mão.
Para Marcelo Tavares, aquilo não era uma festa, era seu habitat natural, o palco onde sua performance como mestre do universo atingia o ápice. Ele se posicionara estrategicamente perto da grande escadaria, um ponto de onde podia observar e ser observado. Um monarca em sua corte. Ao seu lado, Bianca Nogueira era uma labareda em forma de mulher. Seu vestido, um vermelho agressivo que parecia desafiar o ambiente, era uma obra de arte da engenharia da alta costura, esculpindo seu corpo com uma precisão quase cirúrgica. Um colar de diamantes, presente de noivado de Marcelo, faiscava em seu pescoço. Um farol de status. Ela não era apenas uma acompanhante, era um ativo, a personificação vibrante e sensual do sucesso implacável dele. Querido, você parece distraído, Bianca sussurrou, sua voz um ronronar calculado, enquanto deslizava uma unha perfeitamente esmaltada pela lapela do smoking dele. Algum projeto novo mais interessante do que eu neste salão? Marcelo forçou um sorriso, seus olhos de predador varrendo a multidão. Jamais, meu amor, apenas garantindo que a noite seja tão perfeita quanto você. Perfeição. A palavra era sua obsessão, seu evangelho. Cada aspecto de sua vida era meticulosamente curado. Da arte abstrata e caríssima nas paredes de sua cobertura, a mulher estonteante em seu braço. Esta noite era a coroação de sua nova marca pessoal. O divórcio de Isadora, a esposa sem graça e sem ambição, era uma nota de rodapé inconveniente que ele já considerava apagada. Bianca era o futuro, um futuro brilhante e fotografável. Marcelo, meu amigo, aí está você, bradou uma voz jovial. Era Ricardo Bastos, um banqueiro de investimentos cuja admiração Marcelo cobiçava. Ricardo representava o dinheiro antigo, a tradição, e sua aprovação era um selo de legitimidade que Marcelo, o self-made man, desejava ardentemente. E a deslumbrante Bianca, vocês são o assunto da cidade, o casal do ano. Bianca, desempenhando seu papel com maestria, estendeu a mão para que Ricardo pudesse admirar o anel. Marcelo tem um gosto impecável, não é? Disse ela, lançando um olhar a Marcelo, que era ao mesmo tempo uma carícia e um lembrete de seu valor de mercado. Ele certamente tem, concordou Ricardo, seu olhar demorando em Bianca um segundo a mais do que o necessário. Grande noite para você, Marcelo. Ouvi dizer que a licitação final para o projeto Porto Maravilha sai na próxima semana. Os boatos dizem que seu consórcio é o favorito. Estamos muito confiantes, respondeu Marcelo, sua voz com a suavidade polida de quem acredita na própria propaganda. Era o maior negócio de sua vida. Um projeto monumental que não apenas o tornaria um dos maiores players do mercado imobiliário do país, mas que redefiniria o horizonte do Rio de Janeiro. Tudo estava interligado. O sucesso do projeto, o casamento com Bianca, a consolidação de seu império. E conversa fluiu para o jargão do mercado financeiro, a linguagem que Marcelo falava com a fluência de um nativo. Bianca, por sua vez, era a noiva perfeita. Sorria, assentia, tocava o braço dele nos momentos certos, um adorno belo e silencioso. Mas por dentro, um tédio profundo a consumia. Aquele mundo de homens engravatados falando de cifras era apenas o veículo. O destino final era o estilo de vida, a segurança, a inveja nos olhos de outras mulheres. Ela usara sua beleza como um ariete para derrubar as portas da periferia onde crescera. Marcelo Tavares era sua maior conquista e ela não pretendia abrir mão dele por nada. Enquanto Marcelo pontificava sobre taxas de juros e alavancagem, sua mente, por um instante traiçoeiro, derivou para Isadora. Uma pontada incômoda, algo que ele se recusava a chamar de culpa, mas que se assemelhava a uma irritante ponta solta. Ele esperava que ela tivesse se encolhido, desaparecido na mediocridade que ele acreditava ser o seu lugar natural. Ele a pagara para sumir. Então, por que a imagem dela ainda persistia em sua mente?
Lembrou-se dela naquele mesmo salão anos antes. Ela usava um vestido simples, elegante, mas que não gritava por atenção. Passara a maior parte da noite conversando animadamente com um dos maîtres sobre a safra de vinhos. Ela tinha essa capacidade de se conectar com as pessoas comuns, uma empatia genuína que ele no início achara charmosa, mas que depois passou a ver como um passivo, uma falta de foco no que realmente importava. As pessoas que podiam lhe trazer benefícios. Era uma qualidade sem valor monetário, uma fraqueza. Tudo bem, Marcelo. A voz de Bianca o cortou, afiada como um estilete. Você parece estar em outro planeta. Apenas pensando no projeto. Ele mentiu suavemente, tomando um gole de champanhe para disfarçar. A pressão é enorme. Bem, você sabe que eu sou ótima em aliviar a pressão. Ela sussurrou de volta, sua mão deslizando para a base das costas dele, um gesto possessivo e promissor. Foi nesse exato momento que a atmosfera do salão mudou. Como uma corrente elétrica percorrendo a água, uma onda de sussurros começou perto da entrada e se espalhou pela multidão. Cabeças se viraram em uníssono. Conversas morreram no meio de uma frase. Marcelo, com seus instintos sociais apuradíssimos, sentiu a mudança imediatamente. Um novo centro de gravidade havia surgido. Ele seguiu o olhar coletivo dos convidados em direção ao topo da grande escadaria. E seu sangue gelou. Lá estava ela, banhada pela luz dourada dos lustres, como se um holofote celestial a tivesse escolhido. Isadora. Mas não a Isadora que ele se lembrava, não a mulher de ombros caídos e olhar hesitante. Aquela que estava ali era outra pessoa, uma aparição. O vestido de seda azul profundo era uma mancha de cor vibrante e desafiadora em um mar de preto, branco e vermelho. A cor de um oceano à meia-noite, cheia de segredos e poder. O tecido abraçava suas curvas, curvas que eram mais suaves, mais femininas do que ele se recordava. Seu cabelo, que ele sempre a incentivara a prender em coques severos, caía em ondas castanhas sobre seus ombros, brilhando com vida própria. Seu rosto, quase sem maquiagem, estava luminoso, e seus olhos, realçados pelo azul do vestido, brilhavam com uma clareza e uma força que ele nunca vira antes. Ela parecia poderosa. Por um instante que se estendeu por uma eternidade, Marcelo esqueceu como se respira. Era como se um fantasma tivesse entrado no salão, mas um fantasma mais vivo e radiante do que qualquer pessoa ali presente. Bianca enrijeceu ao seu lado, suas unhas cravando em seu braço. Quem é aquela? Ela sibilou, sua voz um misto de desprezo e um medo repentino. Marcelo não conseguiu responder. Estava paralisado, hipnotizado. Os olhos de Isadora varreram o salão, não com a ansiedade de quem procura aprovação, mas com a calma de quem avalia seu território. E então, o golpe final. O homem que descia as escadas ao seu lado, com a mão pousada levemente na base das costas dela, em um gesto de proteção e intimidade, era Eduardo Alencar. Não um empresário qualquer. O Eduardo Alencar, o bilionário enigmático, o herdeiro da Alencar Aviação, um homem cujo poder era tão vasto e discreto que fazia Marcelo parecer um novo rico barulhento e provinciano. Eduardo Alencar não frequentava eventos sociais. Ele não dava entrevistas. Ele era uma lenda, um mito que operava em uma estratosfera financeira e social que Marcelo só podia sonhar em alcançar. E ele estava com Isadora. A visão foi um soco no estômago. O ar abandonou os pulmões de Marcelo, e a fachada cuidadosamente construída de sua vida perfeita começou a trincar sob o peso daquela imagem impossível. Isadora, sua ex-esposa descartada, a mulher que ele relegara à obscuridade, não estava apenas ali. Ela estava ali com um homem que poderia destruir sua carreira com um único telefonema, por puro capricho. O desequilíbrio de poder,
O mesmo que ele usara para esmagá-la havia sido invertido da maneira mais pública e espetacular que se podia imaginar. E então ele notou algo em sua postura, na forma como ela se movia, na maneira como a mão de Eduardo a guiava com um cuidado extra, e o vestido, embora magistralmente cortado, não conseguia disfarçar completamente uma suave e inconfundível protuberância em seu ventre. Grávida. A palavra explodiu em sua mente, um clarão ofuscante. Isadora estava grávida. Os sussurros no salão se intensificaram, transformando-se de curiosidade em um frenesi mal contido. Quem era ela? O que ela estava fazendo com Eduardo Alencar? E ela estava grávida? Marcelo sentiu centenas de olhares se voltando para ele, o olhar coletivo do mundo que ele tanto se esforçara para conquistar. Todos estavam esperando sua reação. E pela primeira vez em sua vida adulta, Marcelo Tavares não tinha a menor ideia do que fazer. O rei estava em seu castelo, mas os muros haviam sido violados, e o fantasma de seu passado não viera apenas para assombrá-lo. Viera para o acerto de contas. O coração de Isadora batia como um tambor de guerra contra suas costelas, um ritmo primal que ecoava em seus ouvidos, quase abafando o murmúrio do salão. Cada passo que dava ao lado de Eduardo, atravessando o mar de rostos curiosos, era um ato de desafio. A multidão se abria diante deles, não por cortesia, mas por uma mistura de choque e reverência, como se abrissem caminho para uma força da natureza. Ela podia sentir o olhar de Marcelo queimando em suas costas, um laser de raiva, possessividade e pura incredulidade. O confronto não era uma possibilidade, era o destino daquela noite, o ponto para o qual todas as suas ações a haviam conduzido. Eduardo, com sua percepção aguçada, sentiu a hesitação momentânea dela, um vacilo quase imperceptível. Ele se inclinou, sua voz um sussurro tranquilizador que era uma âncora em meio à tempestade. Respire fundo, Isadora. Lembre-se de quem você é. Eles não têm poder sobre você. Não mais. Suas palavras eram o reforço final de sua armadura. Ela ergueu o queixo, o azul de seu vestido parecendo ainda mais vibrante sob as luzes. Eles não foram até Marcelo. Eles simplesmente pararam em um ponto central do salão, perto do bar, criando seu próprio centro de gravidade. Era uma jogada de mestre, forçando o mundo a girar em torno deles, e não o contrário. Eduardo, com uma calma que beirava o sobrenatural, pediu uma água com gás com limão para ela e um uísque para si. Ele não a apressou, não a forçou a interagir. Ele simplesmente ficou ao seu lado, sua presença sólida como uma rocha, uma declaração silenciosa de que qualquer um que quisesse chegar até ela teria que passar por ele primeiro. Marcelo, por sua vez, estava em um inferno particular. Bianca, ao seu lado, era um vulcão prestes a entrar em erupção. "Você vai ficar aí parado?" Ela sibilou, sua voz tremendo de fúria contida. Ela está desfilando com aquele velho como se fosse a dona do lugar. E grávida. É seu, não é? É seu. A acusação era um veneno que se somava ao choque que já paralisava Marcelo. Ele não conseguia formular uma resposta. Sua mente, geralmente tão rápida e calculista, era um turbilhão de imagens. Isadora em seu vestido azul, o brilho desafiador em seus olhos, a curva suave de seu ventre, o rosto impassível de Eduardo Alencar. Ignorá-los era impossível. Seria um sinal de fraqueza, uma admissão de derrota. Confrontá-los era um campo minado, um risco que ele não sabia como calcular. Ele estava encurralado e a sensação de impotência era tão estranha e avassaladora que o deixava enjoado. Finalmente, movido por um resquício de seu ego ferido e pela pressão insuportável de Bianca, ele começou a se mover em direção a eles. Cada passo era pesado, como se caminhasse contra uma correnteza invisível. Bianca o seguia, seu rosto uma máscara de desprezo. O salão inteiro prendeu a respiração. O murmúrio cessou.
O confronto era iminente. Eles pararam a uma distância que tentava ser civilizada, mas que vibrava com uma hostilidade palpável. Os quatro formavam um quadro tenso, o epicentro de toda a atenção do evento. Foi Marcelo quem quebrou o silêncio, tentando desesperadamente recuperar o controle da narrativa, vestir sua máscara de superioridade. Isadora. Que surpresa! Ele disse, sua voz soando mais frágil do que ele pretendia. Não imaginei que você ainda frequentasse esses eventos. A farpa era clara. Você não pertence mais a este mundo. Antes que Isadora pudesse responder, Bianca avançou um passo, seu sorriso afiado como um caco de vidro. Realmente uma grande surpresa, e vejo que você não perdeu tempo em arranjar um patrocinador, disse ela, seus olhos percorrendo Eduardo de cima a baixo, com um desdém calculado antes de se fixarem na barriga de Isadora. Aparentemente você trouxe mais alguém para a festa. O insulto foi tão baixo, tão vil, que uma onda de tontura atingiu Isadora. O estresse, o calor, a maldade pura daquelas palavras, tudo pareceu sugar o ar de seus pulmões. Instintivamente, em um gesto puramente maternal e protetor, suas duas mãos foram para o ventre, como se para proteger seu filho daquela toxicidade. Foi um movimento pequeno, quase inconsciente, mas naquele silêncio carregado, sob os olhares de centenas de pessoas, foi uma confissão, um trovão silencioso. A imagem foi devastadora. Não havia mais espaço para dúvidas, para insinuações. O gesto de Isadora, tão natural e cheio de amor, era uma resposta a todas as perguntas. O bebê era real. E o olhar de pânico que cruzou o rosto de Marcelo ao ver aquele gesto foi a confirmação final de paternidade. O salão explodiu em um maremoto de sussurros. A história se montou na mente de todos em um instante. O divórcio rápido, a ex-esposa que desaparece e ressurge grávida ao lado de um dos homens mais poderosos do país. A imagem de Marcelo, o homem de família que se divorciou amigavelmente, o empresário impecável, desmoronou. Naquele instante, ele se tornou o vilão da história. O homem que abandonou a esposa grávida. Eduardo, que observara toda a cena com uma calma glacial, agiu. Ele se moveu sutilmente, posicionando-se um pouco mais à frente de Isadora, um escudo humano. Sua mão encontrou o braço dela, um toque firme e de apoio. Ele então se virou para Marcelo, e pela primeira vez naquela noite, seus olhos cinzentos continham um brilho de aço. Tavares, ele disse, sua voz baixa, mas cortante, ressoando no silêncio. Acho que sua companhia já disse o suficiente. Se nos der licença, estávamos tendo uma noite agradável. Não era um pedido. Era uma ordem, uma demissão pública e humilhante. A reação em cadeia foi imediata e brutal. Ricardo Bastos, o banqueiro que minutos antes o chamava de amigo, aproximou-se com uma expressão grave. Marcelo, sobre aquela nossa conversa, acho melhor adiarmos. O mercado está instável, precisamos de parceiros com uma base sólida. A palavra sólida foi dita enquanto ele olhava de relance para a cena e a mensagem era inequívoca. A instabilidade pessoal de Marcelo o tornara um risco. Outros investidores, que antes o cercavam, agora desviavam o olhar, encontrando subitamente conversas muito interessantes em outros cantos do salão. O poder de Marcelo, construído sobre uma imagem de invencibilidade, era uma miragem, e a miragem estava se dissipando em tempo real. Bianca, vendo seu sonho de supremacia social evaporar diante de seus olhos, entrou em pânico. A raiva deu lugar a um desespero feio. Você arruinou tudo. Ela sibilou para Marcelo, baixo o suficiente para que apenas ele ouvisse. Eu apostei em você. Você me garantiu que ela era passado, um problema resolvido. O mundo de Marcelo estava implodindo. Ele olhou para Isadora, que agora estava sendo gentilmente guiada por Eduardo em direção a um terraço, para longe dos olhares curiosos. Ela não parecia triunfante ou vingativa, parecia serena,
E foi essa serenidade, essa força tranquila que o quebrou. Ele não havia apenas perdido um negócio ou sua reputação. Ele havia perdido a chance de fazer parte daquela serenidade, daquela nova vida que ele mesmo criara e descartara. Ele havia jogado fora um legado que nem sabia que possuía. O desequilíbrio de poder não havia apenas sido virado, a balança havia se quebrado e ele estava soterrado sob os destroços, sozinho no meio do salão que antes era seu reino. A virada não foi barulhenta. Foi um colapso silencioso e, por isso mesmo, muito mais devastador. O terraço do Copacabana Palace era um santuário suspenso sobre a cidade adormecida. O ar fresco da noite, com o cheiro salgado do mar, era um bálsamo para a alma de Isadora, limpando seus pulmões da atmosfera rarefeita e tóxica do salão. Os sons da festa pareciam distantes, um eco de um mundo ao qual ela não pertencia mais. Eduardo a guiou para um canto isolado, protegido por palmeiras em vasos, e ficou em silêncio ao seu lado, permitindo que ela respirasse, que se reencontrasse. Ele não ofereceu palavras vazias de consolo. Ele ofereceu algo muito mais valioso, sua presença inabalável, uma testemunha silenciosa de sua força. Você foi magnífica, ele disse finalmente, sua voz baixa e cheia de uma admiração genuína. Ele não se referia ao vestido ou à sua aparência, mas à coragem que ela demonstrara. Eu não planejei aquilo, ela sussurrou, a mão ainda repousando sobre o ventre. O gesto foi instinto. Os instintos mais puros são as verdades mais profundas, ele respondeu, olhando para o horizonte onde as luzes do Leblon piscavam. Você não precisou dizer uma palavra. Você apenas mostrou a eles quem você é. Uma mãe protegendo sua cria. Não há força mais poderosa no universo. Naquele momento, sob o céu estrelado do Rio de Janeiro, Isadora sentiu os últimos vestígios da antiga Isadora, a mulher que pedia desculpas por existir, se dissolverem. Ela não sentia triunfo pela humilhação de Marcelo, mas sim uma profunda e libertadora indiferença. A vida dele, as opiniões dele, o mundo dele. Nada daquilo importava mais. A única coisa que importava era a pequena vida dentro dela e o futuro que ela construiria para eles. Enquanto isso, no salão, o império de Marcelo Tavares continuava a ruir em câmera lenta. A partida de Isadora e Eduardo não diminuiu o impacto. Pelo contrário, deixou um vácuo que foi preenchido por fofocas e especulações. Marcelo se viu isolado. Uma ilha de desgraça que todos faziam questão de contornar. Bianca, sua raiva agora transformada em um pânico gelado, o abandonou no meio do salão com uma última frase venenosa. Conserte isso, Marcelo. Ou o único projeto que você terá que gerenciar será o da sua própria irrelevância. Ele a viu se afastar, seu vestido vermelho um borrão de fúria, e percebeu que ela não era uma parceira, mas apenas mais uma investidora que estava retirando seu capital antes do colapso total. Ele tentou circular, forçar sorrisos, iniciar conversas, mas as pessoas o olhavam com uma mistura de pena e desprezo. Ele era notícia velha, um escândalo em andamento. A imagem de controle e poder que ele levara anos para construir havia sido demolida em uma única noite. Não por um rival de negócios, mas pela força silenciosa da mulher que ele havia subestimado e descartado. Ele deixou a festa pela porta dos fundos como um fugitivo, o som da música e das risadas soando como uma zombaria. A noite que deveria ser sua coroação se tornara seu funeral social. Nos dias e semanas que se seguiram, a vida de Isadora se transformou em um oásis de paz, um forte contraste com a tempestade que assolava a vida de Marcelo. A influência silenciosa de Eduardo ergueu um escudo impenetrável ao redor dela. Nenhuma nota saiu na imprensa, nenhum paparazzo apareceu em sua porta. O mundo parecia ter concordado em deixá-la em paz.
Eduardo, fiel à sua palavra de aliado, tornou-se uma presença constante, mas nunca invasiva. Ele a convidou para passar um tempo em sua propriedade em Petrópolis, um refúgio na serra, cercado por jardins exuberantes e o silêncio das montanhas. Não é um favor, Isadora, ele disse, antecipando a recusa dela. É uma troca. Você me oferece a chance de ver a arte nascer, e eu lhe ofereço o silêncio que a arte precisa para florescer. Ela aceitou. A casa de hóspedes que ele lhe ofereceu era um ateliê dos sonhos, com paredes de vidro que se abriam para a Mata Atlântica. A luz era perfeita, o ar era puro. Ali, cercada pela natureza, Isadora mergulhou em seu trabalho com uma paixão renovada. Suas telas se encheram de vida, de cores vibrantes, de uma energia que refletia sua própria transformação. Ela pintava a força das árvores, a delicadeza das orquídeas, a imensidão do céu. E pela primeira vez, começou a pintar figuras humanas, retratos de uma mãe e um filho, envoltos em luz e serenidade. Eduardo a visitava no final da tarde. Eles não falavam muito. Sentavam-se na varanda bebendo chá enquanto o sol se punha atrás das montanhas. Ele trazia livros de arte, frutas colhidas no pomar ou simplesmente sua companhia silenciosa. Ele nunca a pressionou, nunca perguntou sobre Marcelo, nunca tentou definir o relacionamento deles. Ele a via, a ouvia e a respeitava. Em uma dessas tardes, enquanto observavam os beija-flores no jardim, ela lhe perguntou: "Por que você está fazendo tudo isso por mim, Eduardo?" Ele demorou a responder, seus olhos fixos em um ponto distante. Há muitos anos, ele começou, sua voz suave. Eu amei uma mulher, uma escultora, brilhante, cheia de vida. Mas ela se envolveu com um homem como Marcelo. Um homem que a convenceu de que sua arte era um hobby, que sua sensibilidade era uma fraqueza. Ele a diminuiu tanto que ela parou de criar. E quando a arte morreu dentro dela, uma parte dela morreu também. Eu não pude salvá-la. Ele se virou para ela e em seus olhos havia uma dor antiga, mas também uma nova determinação. Ajudar você, Isadora, não é caridade. É uma forma de honrar a memória dela. É uma segunda chance de ver a arte e a força de uma mulher prevalecerem. A confissão dele criou um laço entre eles mais forte do que qualquer palavra, um entendimento profundo forjado na perda e na esperança. Isadora entendeu que ele não a via como um projeto ou uma donzela em perigo. Ele a via como uma igual, uma sobrevivente, uma artista, e ao ajudá-la a se reerguer, ele também estava curando uma parte de si mesmo. Enquanto Isadora florescia, Marcelo murchava. O projeto Porto Maravilha foi para um consórcio concorrente. Outros negócios começaram a desmoronar. Sua reputação, seu ativo mais valioso, estava manchada de forma indelével. Ele se tornou um pária, um lembrete ambulante de que mesmo os titãs podem cair. Desesperado, ele tentou entrar em contato com Isadora. Ligou, mandou e-mails, enviou advogados com propostas de acordos generosos, exigindo testes de paternidade e direitos de visita. Mas ele foi recebido por um muro de silêncio. Isadora, aconselhada por Eduardo, havia contratado uma das melhores advogadas de direito de família do país, uma mulher que respondeu às investidas de Marcelo com uma frieza cortês e inabalável. A falta de controle o estava enlouquecendo. Ele, que sempre ditara as regras, agora estava do lado de fora, implorando para entrar em um jogo cujas regras ele não conhecia mais. Meses depois, em uma manhã ensolarada de primavera, Isadora deu à luz um menino saudável e de olhos curiosos, a quem chamou de Léo. O parto foi tranquilo, e Eduardo esteve ao seu lado o tempo todo, não como um amante, mas como o pilar de sua nova família escolhida. Segurar seu filho nos braços foi a confirmação final de sua vitória. Não uma vitória sobre Marcelo, mas uma vitória sobre o medo, sobre a dor, sobre a mulher que ela fora.
Ela era uma criadora em todos os sentidos da palavra. Sua primeira exposição individual aconteceu 6 meses depois, em uma das galerias mais prestigiadas de São Paulo, organizada e patrocinada por Eduardo. A noite da inauguração foi um evento. O mundo da arte compareceu em peso, não por causa de Eduardo, mas atraído pelo burburinho em torno da artista talentosa que ressurgira com uma voz tão poderosa. As telas, vibrantes e cheias de emoção, contavam sua história sem palavras. A crítica a aclamou. As vendas foram um sucesso estrondoso. Isadora, com Léo em um sling e Eduardo ao seu lado, irradiava uma felicidade serena e inabalável. Ela não era mais a senhora Tavares, a ex-esposa, a vítima. Ela era Isadora Martins, a artista. No final da noite, um homem se aproximou dela, hesitante. Era Marcelo. Ele estava mais magro, com olheiras profundas e um terno que parecia um pouco largo demais. Ele não tinha mais a arrogância de antes, apenas o cansaço de um homem derrotado. Isadora, ele disse, sua voz quase inaudível. Seus quadros são incríveis. Eu sinto muito. Isadora olhou para ele e pela primeira vez não sentiu raiva, nem dor, nem mesmo pena. Sentiu apenas uma distância intransponível. Ele era um estranho, um fantasma de uma vida que não era mais sua. Obrigada, Marcelo, ela respondeu, sua voz calma e firme. Mas eu não preciso mais das suas desculpas. Eu estou bem. Ela se virou e voltou para seu filho, para seu amigo, para sua arte, para sua vida. Marcelo ficou parado por um momento, uma figura solitária em meio ao sucesso dela, antes de se virar e desaparecer na noite, finalmente entendendo a verdade. A maior vingança de Isadora não foi sua queda, mas o fato de que ela havia construído uma felicidade tão completa que ele nem sequer fazia mais parte da equação. Ela não precisou destruí-lo, ela simplesmente o superou. E você gostou da história? Não se esqueça de deixar aquele like para fortalecer nosso canal e, claro, se inscrever para não perder nenhuma das próximas jornadas que faremos juntos. Sua presença aqui é o que dá vida a tudo isso. Agora, eu quero muito saber a sua opinião, de 0 a 10. Que nota você dá para essa história de superação? Me conta tudo aí nos comentários, vou adorar ler o que acharam. Um grande abraço e até a próxima.